E aí pessoal, tudo jóia? Hoje eu vim trazer minha segunda aula de português com o tema tipologia textual. A última foi sobre interpretação e compreensão de textos, e nesta aqui nós vamos tratar sobre tipologia textual. E obviamente nós vamos tratar dos tipos, dos 4 tipos mais usados e conhecidos que há, certo? Eu lhes garanto que só serão esses que irão usar no dia a dia. Os tipos, que são eles, 4, como eu já falei, que é o narrativo, o descritivo, o dissertativo e o injuntivo. Nós vamos ver cada um deles agora, certo? O primeiro é o narrativo. Eu vou dar os quatro as características e os exemplos para que facilite a nossa vida, certo? Primeiro, as características dos textos narrativos são a modalidade dele em que se conta um fato ou uma ficção, certo? O segundo, envolve personagens. E o terceiro, o tempo verbal dele é quase sempre o passado, certo? Vamos dar alguns exemplos para facilitar. Os contos, as fábulas, as crônicas, os depoimentos, as piadas, as novelas, até os relatos. Tudo são textos narrativos. Por quê? Porque envolve personagens. Por exemplo, o texto a história dos 3 porquinhos. Eles eram 3 porquinhos, construíram 3 casas. Um era de madeira, outro de aço e outro de ferro. Tá certo que eu não conheço muito bem, esqueci. Mas o que eu quero dizer há personagens, é uma ficção e o predominante dele é o passado. Eles construíram uma casa, eles fizeram alguma coisa, certo? Isso é um texto narrativo. Há personagens e o predominante dele é um passado que esconde um fato ou uma ficção, certo? Vamos continuar. Agora o texto descritivo. Texto descritivo que também é muito conhecido e bem fácil de se entender. É um texto que descreve, obviamente, as características de uma pessoa, de um animal, de um objeto, de um lugar, certo? A classe gramatical que é predominante é o adjetivo, certo? O que significa agora o descritivo? Ele quer criar com palavras a imagem de objeto, ou seja, é como se ele fosse uma foto retirada e a pessoa contasse, por exemplo, para um cego, aquela foto, certo? Por exemplo, ele nos entende, ele sabe o que a gente faz e ele entende a nossa língua e ele quer que nós... É para a gente descrever, na verdade, uma foto para uma pessoa cega, por exemplo. Esse é um texto descritivo. Vamos dizer assim, os cardápios, os folhetos turísticos e os anúncios. Isso são todos textos descritivos. Porque os cardápios, por exemplo, ele te dá um cardápio de uma pizzaria. Suponha assim. E o que tem nele? Por exemplo, a pizzaria. É uma pizza qualquer uma, vem com queijo, com calabresa, com frango, com a massa, certo? Ele está descrevendo o que tem um adjetivo de uma pizza, certo? Vamos agora para o texto, para a dissertação explicativa, que isso é dissertação. Dissertação ela se divide em 2, que é o explicativo e o argumentativo. Primeiramente vamos para o expositivo, perdão. O texto dissertativo ele se divide em expositivo e argumentativo, certo? As características do expositivo: apresentar um saber já construído. Beleza. Apenas expõe ideias sobre um determinado assunto. A intenção é informar e esclarecer. Ficou muito fácil, certo? Por quê? Vamos ver aqui alguns exemplos. As alas, os resumos e os jornais. São todos textos, vamos dizer assim... Perdão, pessoal, por esse barulhão aí. Mas são textos dissertativos expositivos. Por quê? Porque eles são aulas. Ele está expondo um saber já construído. Ele está expondo ideias que já de um determinado assunto que não é dele. E a ideia é informar ou esclarecer. Isso é um texto dissertativo expositivo. Já no argumentativo, ele tem como característica defender a ideia ou ponto de vista de um autor. Já muda totalmente. Além dele explicar, ele vai persuadir o interlocutor, objetivando a convencê-lo de algo. Como assim?
Exemplos, um sermão. Sermão é o melhor exemplo que tem. Você tem o pai, você fez uma coisa que ele não gostou, e ele vai lhe dar o que? Um sermão, certo? O que ele vai fazer? Ele vai defender uma ideia, que é dele, e o ponto de vista, se está errado ou não. Ele vai te explicar porque que aquilo ali está errado e vai tentar convencê-lo a não fazer mais, certo? Assim acontece também com o ensaio, com a monografia e o manifesto, certo? E agora, o texto mais agradável que tem, o mais facinho de reconhecer, certo? O que é que o texto injuntivo é? O que ele é construído com ele? Ele indica como realizar uma ação. Os verbos são, na maioria, empregados no modo imperativo, ou seja, os verbos imperativos são de ordem, certo? Uma pessoa imperativa é uma pessoa que gosta de ordenar. Não é diferente com o texto injuntivo. Então, alguns exemplos, texto como as regras de comportamento, e esse aqui é o melhor. Manuais e instruções para montagem ou uso de aparelhos e instrumentos. Pronto, acabou. O que são os textos injuntivos? São uma receita de bolo, alguns manuais de como, por exemplo, tirar o motor de um carro, como montar um liquidificador, como montar um ventilador, como montar um computador, certo? Isso são textos injuntivos. Ele leva você a fazer determinada ação. São verbos no imperativo, na sua maioria. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Henrique Moura. Obrigado por assistir. E lembre-se, estude bastante. Certo, pessoal? Valeu. Realmente obrigado.